Embriogênese e anexos embrionários. Na aula de embriogênese, vamos acompanhar a sequência da formação do embrião baseado na chamada embriologia geral do anfioxo. O anfioxo é um animalzinho, um protocordado. Acompanhando a sequência do anfioxo, nós temos os passos que servem como padrão de sequenciamento da formação do embrião para os cordados. Então dá uma olhadinha na imagem que está aparecendo aí. Nós temos, portanto, o estágio inicial, a fecundação, já vimos na aula anterior, formação do ovo zigoto e as segmentações ou clivagens. Portanto, essas divisões iniciais que ocorrem a partir do zigoto, nós chamamos de segmentações ou clivagens, até o surgimento da primeira figura embrionária. Uma bola maciça formada por blastômeros encaixados, denominada de mórula. A palavra mórula vem do latim, é diminutivo de amora, portanto, amorinha. Essa mórula é a primeira figura embrionária. Na espécie humana, por volta do 4º dia após a fecundação, lá na saída da tuba uterina. O que acontece a partir daí? Esta mórula começa a sofrer um processo de expansão e deixa de ser uma esfera, uma bola maciça com blastômeros encaixados para uma figura, uma estrutura oca. A próxima figura que você está vendo, a blástula. Nesse corte da blástula, você percebe que as células agora se dispõem apenas na periferia, portanto, como se fosse uma casca, um invólucro, e uma cavidade geral surgindo aí, a blastocele. Essa é a figura de blástula. O que acontece a partir da blástula? Essa blástula começa a sofrer um dobramento, um processo invaginativo, na maioria das vezes, onde você tem parte das células que formam o revestimento, chamado de blastoderme. Então, parte das células da blastoderme invadindo a blastocele, realizando um dobramento até o surgimento de uma nova figura, a chamada gástrula. O que você pode perceber na gástrula? A gástrula, formada por duas camadas celulares, a segunda mais interna pelo dobramento. Você tem, neste corte, você consegue perceber uma nova cavidade geral, chamada de arquênteron, significa intestino primitivo, porque esta cavidade é que irá formar a cavidade geral do tubo digestório, principalmente a parte intestinal, e um orifício que dá acesso ao arquênteron meio externo. Esse orifício é o blastóporo, ok? As camadas que formam a gástrula são a ectoderme, a camada mais externa, e a mesentoderme, a camada mais interna. Nesse estágio temos uma figura dita diblástica, com 2 folhetos embrionários. O que acontece a partir daí? Então vamos sequenciar, o sequenciamento continua aí. Essa figura que está aparecendo na tua tela é a mesma gástrula, só que em outro corte, um corte transversal. Então você percebe ali a ectoderme, a mesentoderme e o arquêntero ou arquênteron. O que acontece a partir dessa figura? Um dobramento na região dorsal, dando origem à chamada placa neural. Pessoal, a placa neural é a parte referente ao achatamento da ectoderme. Já o achatamento da parte superior da mesentoderme vai dar origem a estruturas como a notocorda e a própria mesoderme na sequência evolutiva deste embrião. Olha lá, então nós temos ali a placa neural, nós temos a ectoderme, temos já o início da formação de uma endoderme e de uma mesoderme e a manutenção do arquêntero. Acompanhe a próxima figura, você percebe que ocorreu um dobramento e a placa neural, ela invagina, ela invade a região dorsal do embrião, ocorrendo um fechamento na parte superior. Estas células da placa neural, que agora encontram-se no interior do embrião, irão formar o tubo neural, ou seja, a estrutura que dá origem ao sistema nervoso do embrião. Olha a sequência, olha lá, o que vai acontecendo agora? Ó, você está percebendo um dobramento e o fechamento das células que invaginaram, que vieram da placa neural, dando origem a uma estrutura de um tubo. A parte em vermelho, onde você tem ali um dobramento
da parte superior da mesentoderme, nós temos a separação de dois blocos celulares que irão formar a mesoderme. São as chamadas bolsas mesodérmicas, né, já com uma cavidade no seu interior, o celoma. Mas também está acontecendo um dobramento na parte mais central dessa linha vermelha, ok? Se você acompanhar o próximo estágio, onde aparece a figura completa, a chamada neurula, o que nós temos na neurula, portanto? O fechamento da região das células lá que vieram da placa neural, formando o tubo neural com o canal neural. Abaixo do tubo neural, nós temos o surgimento da notocorda. A notocorda é um eixo de sustentação do embrião dos cordados, e nos cordados que formam coluna vertebral, esta notocorda será substituída pelas vértebras. Tome muito cuidado com isso. A notocorda não dá origem à coluna vertebral. Nos cordados vertebrados, a notocorda degenera e é substituída pela formação das vértebras, surgindo, portanto, a coluna vertebral no seu lugar. Você percebe ali também a expansão das bolsas mesodérmicas, formando a mesoderme completa com o celoma. E as células em amarelo formando a endoderme, portanto a camada mais interna. Então esse embrião tem a ectoderme em azul, temos a mesoderme em vermelho com o celoma, a cavidade no seu interior. O celoma irá dar origem a cavidades gerais do corpo do embrião. No nosso caso, de mamíferos placentários, humanos, vamos ser mais precisos, nós formaremos a caixa torácica na cavidade celomática, e também nós temos a cavidade abdominal. Portanto, cavidade torácica e cavidade abdominal originam-se do celoma, e aí podem, portanto, terem a sua ocupação por órgãos viscerais. A cavidade no meio da endoderme, derivado do arquêntero, irá formar, portanto, a luz, o espaço interno intestinal. Então essa figura formada é a neurula. Na aula de histologia nós iremos então detalhar o que cada camada dessa originará em termos de tecido no adulto, ok? Bom, galerinha, vamos lá. Agora, anexos embrionários. O que são os anexos embrionários? Os anexos embrionários são estruturas derivadas de folhetos germinativos. Folhetos germinativos, as camadas do embrião. E que no seu desenvolvimento, que durante o desenvolvimento do embrião, atrofiam-se ou são expelidos por ocasião do nascimento. Portanto, são estruturas para promover o desenvolvimento do embrião, mas não irão modificar-se e transformar-se em nenhuma estrutura tecidual do adulto, ok? Temos aí a imagem, um ovo de ave, onde você tem ali as estruturas que vamos destacá-las a seguir, e um útero gravídico também demonstrando os anexos embrionários aí em mamíferos placentários. Então vamos olhar aí quais são os anexos. Vamos lá. A figura que aparece aí é um ovo de ave, onde nós temos os anexos de destaque. Quais são eles? Vesícula vitelínica, âmnion, córion e alantoide. Galera, muito importante. Vesícula vitelínica, bolsa em amarelo, ela guarda o vitelo, a massa de nutriente para o desenvolvimento do embrião. Esta vesícula vitelínica é considerada por muitos autores como o único anexo presente em todos os cordados. Ok? Precisamente nos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Há uma discussão sobre a presença ou não desse anexo em anfíbios. Ok? Se eu não considerá-lo em anfíbios, os anfíbios, portanto, não possuem nenhum tipo de anexo. Agora, essa vesícula vitelínica, ela é encontrada nos peixes e é o único anexo presente nesses animais. Ok? Lembre-se, portanto, vesícula vitelínica, bolsa vitelínica, ela armazena o vitelo. Em mamíferos que possuem placenta, essa estrutura, a vesícula vitelínica, ela não está ligada à nutrição, porque, na verdade, a nutrição vai vir da mãe. Mas ela tem função importante no início da formação do embrião. Ela está ligada à formação de células do sangue. Portanto, ela é o primeiro órgão ou estrutura hematopoética formadora de sangue do embrião. Após a formação da medula óssea, a vesícula vitelínica perde a sua função. Outro anexo importante, o alantoide, que aparece aí em tom de azul. O alantoide é um anexo que eu só vou encontrar a partir
dos répteis. Répteis, aves e mamíferos possuem alantoide, né? Peixes e anfíbios, não. O alantoide é uma bolsa importante, principalmente nos ovíparos. Por quê? Porque o alantoide, répteis e aves e mamíferos ovíparos, não esqueça disso, como o ornitorrinco e a équidna que botam um ovo, esse anexo também tem função fundamental. O alantoide irá armazenar as excretas nitrogenadas produzidas pelo embrião durante o seu desenvolvimento. Além disso, o alantoide permite as trocas gasosas entre o meio e o embrião via casca, ok? Esse alantoide, essa função dele também se destaca na passagem de sais minerais da casca para o embrião, principalmente sais de cálcio para formar o esqueleto. Então vamos lá, em répteis, aves e mamíferos ovíparos, qual a importância do alantoide? Vamos lá, suas funções são, repetindo, permitir as trocas gasosas, armazenar excreta nitrogenada, que no caso aí de répteis e aves e mamíferos ovíparos é o ácido úrico, ok? Formado numa espécie de pasta, e a passagem de sais da casca para o embrião na formação do seu esqueleto. Ok, galerinha? Nos mamíferos placentários, o alantoide, é claro, não desempenhará essas funções, porque essas funções são desempenhadas pela placenta. Essas funções são desempenhadas pela placenta. Aí, olha lá. Então, o alantoide não está presente? Está, só que ele está ligado à formação inicial ali do cordão umbilical. Ok? Mais dois anexos, o corium e o amnion. O corium é a membrana mais externa, presente em répteis, aves e todos os mamíferos, também nos placentários, como uma membrana protetora mais externa. O amnion é uma membrana que envolve o embrião e produzirá um líquido amniótico. Esse líquido amniótico mantém a hidratação do embrião durante o seu desenvolvimento, portanto, evitando a dessecação. Ele, como armazena líquido, o amnion armazena um líquido amniótico, esse líquido amniótico evita variações bruscas de temperatura em torno do embrião e também absorve impactos, choques mecânicos. Ok? São dois anexos, amnion e corium, importantes em répteis, aves e todos os mamíferos. Valeu? Próxima imagem traz os anexos exclusivos de mamíferos placentários, que são a placenta e o cordão umbilical. A placenta, indicado na figura pelo número 5, ela surge da fusão do corium, chamado corium frondoso, né, mais o próprio tecido endometrial. Portanto, para muitos não é um anexo verdadeiro, ou considerado um anexo misto, porque parte é tecido materno, parte é tecido embrionário. A placenta desempenha papel fundamental para o desenvolvimento dos mamíferos placentários. A placenta realiza todas as trocas. Então vamos lá, trocas gasosas, passagem de excretas do embrião para a mãe, passagem de nutrientes, são funções, portanto, da placenta. Além dessas funções, a placenta funciona como uma barreira imunológica, evitando a passagem de uma série de micro-organismos. Infelizmente, esta placenta não é uma barreira perfeita. Muitos micro-organismos podem passar a barreira placentária. O vírus da rubéola, podendo causar rubéola congênita e uma série de malformações do embrião, o Toxoplasma gondii, um protozoário, e até mesmo o HIV pode passar a placenta e atacar o embrião durante a gestação, ok? A placenta também desempenha uma função importante hormonal. A placenta, ela produz, na sua formação inicial, na verdade, enquanto corium, a gonadotrofina coriônica humana, o HCG. A partir da sua maturação e formação efetiva placentária, a partir do terceiro mês, por volta do terceiro, quarto mês, a placenta passa a produzir estrógeno e a progesterona, mantendo, portanto, todo o estado de gravidez dessa mãe. Ok? O cordão umbilical, na verdade, é uma estrutura de ligação entre o embrião e a própria placenta, portanto, via de passagem. O que você tem que lembrar? Que esse cordão umbilical é formado por uma veia, duas artérias, sendo a veia de circulação arterial e as artérias de circulação venosa, portanto, circulação invertida aí no cordão umbilical. Essa veia com as duas artérias, ela encontra-se envolta por um material gelatinoso denominado gelatina ou geleia de Wharton. Portanto, vamos lá, recapitulando.
Quais são os anexos embrionários principais? Nós temos vesícula ou bolsa vitelínica, alantoide, córion, âmnion, cordão umbilical e a placenta. Lembre-se, cuidado, alguns autores não consideram a presença de nenhum anexo nos anfíbios. Nos peixes, a presença apenas da vesícula ou saco vitelínico. Ok? Placenta e cordão umbilical exclusivo de mamíferos placentários. Lembrando também que muitos embriologistas consideram a placenta um anexo misto, pois parte da placenta é tecido endometrial, tecido materno, e parte tecido embrionário. Ok? É isso aí. Valeu!